Eu sinto a graça do doce Nazareno aqui nesse lugar. Eu costumo dizer algo, irmão, nada é por acaso. Este encontro que você chegou aqui hoje, quem marcou foi o próprio Jesus. O Espírito Santo de Deus marcou a noite deste dia para mudar a vida, a história de alguém. Jesus marcou um encontro contigo aqui hoje. Quando eu falo aqui hoje, eu digo em primeira pessoa. Jesus marcou um encontro contigo aqui hoje para mudar a tua história. Somente quem crê, levante a tua mão, aleluia, e glorifique ao nome de Jesus. Aleluia. Erga a tua voz e diga aqui a mim. Guia-me pra que em tudo em ti. Sobre as águas. Por onde quer que chame. Aleluia. É o momento da gente proclamar que Jesus nos leve a algo mais profundo. Que Jesus nos leve a algo mais profundo em intimidade. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tu és santo, ó Senhor. Você que tem fôlego ainda adore. Tu és digno de louvor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive está. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Permita que o Espírito Santo ministre no teu coração. Gênesis capítulo de número 37. Texto muito conhecido, emblemático. A epígrafe do texto diz: os sonhos de José. Diz assim: e Jacó habitou a terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajuntava-se aos filhos de Bila, aos filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel ou Jacó gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque havia nascido de sua velhice, e por isto mandou fazer para ele uma túnica longa. Quanto aos seus irmãos, viviam que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguia mais falar com ele
amigavelmente. Somente até aqui, irmãos. Dobre a sua atenção por alguns minutos. Prometo que eu não vou fadigar ninguém, mas vou deixar ressaltar o que o Espírito colocou no meu coração. Amados, o texto de capítulo 37 é um texto bem emblemático, como eu já disse, conhecido. Tenho certeza aqui que o nosso pastor já teve pregações, revelações da palavra baseado nesse texto, saltitantes. Porém, nós vamos adentrar sobre uma nova revelação. E é conhecido de todo mundo o personagem bíblico, um dos mais emblemáticos, um dos mais famosos do Gênesis, é José, filho de Jacó. E numa rápida aqui introdução, a gente entende que a Bíblia nos dá algumas informações sobre a vida deste moço, deste jovem. A palavra de Deus vai nos dizer que Jacó amava mais a José do que aos seus outros filhos. E eu já vi pregações, vários pregadores dar motivos para este amor, falar sobre o que algumas pessoas, alguma linha de teólogos acham acerca desse sentimento para com José. Mas eu prefiro aqui, irmãos, honrar o texto bíblico que diz que Jacó amava José porque era filho da sua velhice. E aqui, irmão, já me chama a atenção no texto algo bem interessante. Por Jacó amar a mais a José, a Bíblia vai dizer que ele manda tecer uma túnica de várias cores para José. Ele manda tecer uma túnica talar de diversas cores e presenteia José. Porém, o pai dando isso a José causa num ambiente familiar o desconforto. Por que, presbítero Emerson? Porque José, como diz a Bíblia, era o mais novo dos irmãos. E para quem entende um pouco de cultura judaica, entende que não era comum o pai presentear o mais novo, não. Era comum o pai presentear o mais velho da casa, o primogênito. Só que a Bíblia também nos dá uma informação que os mais velhos filhos de Jacó, em vez de dar exemplo para os mais novos, a Bíblia vai dizer que eles tinham má conduta, má comportamento. E nesse má comportamento tiram o foco, o ponto de visão do pai em relação a eles. E quando José, por seu bom comportamento, conquista do seu pai uma túnica, um presente, por causa dos seus feitos, por causa do seu comportamento, da sua personalidade, a Bíblia diz que os irmãos agora o invejam. E aqui eu já preciso liberar algo para aquele que está me ouvindo. Se nós, irmãos, aleluia, se muita gente, aleluia, em vez de questionar o pai, aleluia, em vez de nos questionar, em vez de nos invejar por aquilo que o pai nos deu, porque, irmão, José não pediu a Deus, José não pediu a seu pai, aleluia, nenhum presente. José não pediu do seu pai reconhecimento algum. Mas os irmãos observam que em vez dos irmãos questionar o pai que deu presente, agora vão ficar contra José. E aqui já é uma verdade para nossas vidas, que ao invés de muita gente nos perseguir por aquilo que Deus nos deu, ao invés de muita gente não nos perseguir por aquilo que Deus tem nos dado, por causa da nossa conduta, por causa das nossas buscas, em vez dele nos criticar, perguntasse primeiro para o pai, por que pai, o pai não deu para eles e deu para nós, evitaria muito desconforto em muitos ambientes. Porque é bem verdade, irmão, que na nossa geração há uma geração de pessoas que não quer pagar preço para ter algo. Nós vivemos em uma geração que as pessoas querem ser maiores, querem ter mais status, quer viver em um ambiente de competição, de quem canta mais ou de quem prega mais. Só que, irmãos, a Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela exclui isso, irmão. Em ambiente de competição, o Espírito de Deus, ele não habita. Em ambiente, aleluia, onde tem contenda e inveja, a presença de Deus não habita. Os irmãos de José começam a perseguir. A palavra de Deus vai dizer que certo dia o seu pai chama José e diz: José, vai a Siquém
e procura lá os teus irmãos que estão apacentando os rebanhos. A palavra de Deus vai dizer que José, ele vai a Siquém. Mas quando José chega a Siquém, aqui mexe muito comigo. A Bíblia diz que ele encontra um varão, ele encontra um homem ali em Siquém. E José pergunta, aleluia, para este varão, dizendo: ei, tu viu meus irmãos que estavam aqui? E o varão olha para José e diz: olha, teus irmãos já não estão mais aqui, já saiu daqui, já foram para Dan. Só que eu fui estudar, irmão, fui estudar, fui meditar, e eu descobri para saber quem era este varão. E com base em estudo, esse varão era uma teofania. Presbítero Emerson, o que é uma teofania? Teofania é quando o próprio Cristo se materializa para falar com alguém. Esse varão que agora está dando instruções a José para ir aonde estava verdadeiramente seus irmãos, era o próprio Cristo falando com ele. É uma espécie de teofania. Porém, irmãos, isso mexe comigo, e eu peço que você dobre a sua atenção, que a palavra de Deus vai dizer que seus irmãos estão em Dan. Mas quando eles estão lá nessa terra, o pensamento, a atitude dos irmãos era de matar José. Alguém tem uma ideia e diz: olha, vamos matá-lo, porque nós não conseguimos mais conviver com este rapaz. Mas o que mexe comigo é que se o varão que eles encontram em Siquém era uma teofania, era o próprio Cristo, por que o varão não diz para José: José, não vai para lá, porque o laço de morte está armado para você? Por que o varão, aleluia, não diz para José: José, cria outra rota? Porque, irmão, se eu soubesse as intenções, se fosse eu no lugar deste varão, eu sabendo das intenções dos irmãos de José, eu diria para José: meia volta, José, sai daqui. José, estão armando um laço para você. Mas porém, irmão, a Bíblia vai dizer que quando José se aproxima, alguém olha para José e diz: olha, lá vem o sonhador. E alguém que lança as mãos de José vai dizer: vamos matá-lo agora. Alguém diz: não, vamos lançá-lo no poço, não vamos matar. Isso aqui, o Espírito Santo mexeu na minha mente, irmão. Sabe por quê? Porque eu aprendi o que é nessa palavra, que o varão permite que a gente chegue em certas situações, mas não permite que a morte chegue na nossa vida. Vou repetir: o varão permite que certas ocasiões, certos desconfortos aconteçam na nossa vida, mas não permite que o laço de morte chegue. Aleluia. O varão permite que os irmãos coloquem a mão, mas não permite que a morte chegue. Sabe por quê? Porque Deus, no início do capítulo, no verso de número 3, no capítulo 37, Deus dá sonhos. E eu nunca vi alguém receber um sonho de Deus e morrer pelo meio do caminho. Eu nunca vi alguém receber sonhos de Deus e morrer pelo meio do caminho. A intenção dos irmãos é matar, mas Deus está dizendo: nele você não toca. A morte não chega na vida deste homem. Ah, irmão, se você não está entendendo isso aqui, eu vou melhorar para a vida de alguém aqui hoje. Enquanto você está aqui glorificando, aleluia, o Senhor já cuidou da tua casa, já cuidou da tua família. O Senhor já cuidou de quem está lá. Talvez a resposta do adversário das nossas almas estava dizendo para alguém: eu vou matar, eu vou impedir, eu vou fazer com que se afaste, eu vou fazer com que se desvie dos caminhos. Mas Deus está dizendo: eu permito a provação, mas eu não permito que a morte chegue. Observe que o cenário repete como se fosse da vida de Jó. O diabo quer matar, mas Deus está dizendo: não mata. E é porque de muitas coisas acontecendo na nossa vida, irmão, às vezes a gente questiona a Deus o porquê de tantas provações que a gente passa, já que nós estamos sempre na rota do caminho. A gente sempre questiona a Deus quando o vento bate na nossa porta. Porque a gente acha, pastor Douglas, que intimidade com Deus nos isenta de passar por dificuldades. Às vezes a gente se frustra pelo fato da gente estar no caminho e coisas ruins acontecendo na nossa vida. Mas, irmão, nem tudo que é de ruim na nossa vida é o diabo, não. Tem coisas que é Deus te levando para a rota
do milagre. Tem coisa que você está passando aqui hoje, mas é Deus te conduzindo de novo para a rota do milagre. Alguém olha para ele e diz: lá vai o sonhador, lá vem o sonhador. Alguém está pensando: vou lançar na cisterna e vou cortar os sonhos deles. Porque na verdade, irmãos, eles achavam que os sonhos que José tinha eram os meros sonhos, pastor. Aquele sonho que a gente às vezes assiste televisão, talvez um filme de terror, e dorme e sonha com aquilo, tem um pesadelo. Não, o sonho que José tem é um sonho divino. E tudo aquilo que Deus nos dá, irmão, Ele tem pressa para concluir na nossa vida. Alguém acha que jogando na cisterna vai impedir daquilo que Deus nos prometeu. Às vezes alguém acha que te perseguindo impede daquilo que Deus te prometeu de concluir na sua vida, mas não. Pelo contrário, toda perseguição que nos chega nos leva cada vez mais perto do Pai. Sabe por quê, irmãos? Já viu aquela criança quando ela está com medo? A primeira coisa que ela faz, sabe o que é? É correr para perto do pai. A figura de proteção dentro de casa é o referencial para o filho que está com medo. Então todas as vezes que aquilo que nos traz terror, aquilo que nos motiva a chorar, é aquilo que nos aproxima de Deus. Quanto mais me traz medo, mais para o altar, mais de joelho eu vou. E essa é a dificuldade do adversário, porque ele acha que quanto mais ele te oprimir, vai te fazer desistir do evangelho. E só que para vergonha do diabo, irmão, você venceu as aflições e chegou neste culto aqui hoje. Para vergonha do diabo, você venceu a ansiedade e chegou aqui neste culto hoje. Para vergonha do inimigo, você venceu a depressão e chegou aqui neste culto hoje. Porque o que te motiva a caminhada é Jesus Cristo. Porque todo aquele que é firmado só na promessa, irmãos, ele se frustra, sai, ele não aguenta a aprovação. Mas aquele que é firmado em Cristo, ele diz: pode estar apertando, mas cada dia eu estou na presença. Posso não estar vendo o milagre acontecendo, mas eu continuo na promessa. Pode tudo estar dando errado, mas deixar de caminhar para a igreja eu não deixo. Pode as portas estar se fechando, mas está dizendo: para a casa do Senhor eu não deixo de ir. A maior raiva do inimigo é que ele não conseguiu calar o glória da tua boca, é que não conseguiu calar a adoração dos teus lábios. Eu quero imaginar o adversário, irmão, olhando lá de fora, porque aqui dentro ele não pode entrar, e ele dizendo: mas como que ele ainda tem vigor, como que ele ainda tem força para adorar, como que ainda tem glória da boca dele. Só quem passou por aflições e perdas entende aqui a minha fala. Porque, irmão, é verdade, irmão, a palavra de Deus tem diversos personagens que pensou em chutar o pau da barraca, como diz a expressão. Quem pegar o Salmo de número 73, vai ler a história do maior levita da história, levita Asaf. Olha o que o levita Asaf, o maior levita da história, vai dizer: bom é Deus para com Israel, mas quanto a mim, pouco me faltou para que escorregasse os meus passos. Salmo 73. Pouco me faltou para que se desviasse os meus passos. Olha o que Asaf está dizendo: faltou pouco para me cair. A aflição que eu estou passando, está faltando pouco para mim me desviar. Porém, no final do capítulo 7:3, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Talvez você entrou aqui desse mesmo jeito, pensando em desistir, mas quando tu bota o pé aqui no ambiente, você já sente aquele arrepio. Pode ninguém vir te abraçar, mas você sente o abraço do Espírito Santo te cativando, e você diz: mas como Espírito Santo? E é o que nos motiva, irmão. Para muitos é loucura, mas só quem está aqui sente o arrepio do Espírito Santo e sabe o porquê que a gente não desiste. Presbítero, me dá mais um personagem que pensou em desistir: Elias. 1 Reis, capítulo de número 19, a Bíblia diz que Elias, após matar 820 profetas, ele recebe uma carta de afronta de Jezabel. A carta de afronta é tão macabra, é tão
negra, a ponto de um profeta, conhecido como o maior profeta da Bíblia, entrar no primeiro, como se diz os historiadores, o primeiro processo de depressão. Elias vai para o deserto. Quando bateu na porta dele a carta de afronta, ele corre para o deserto. E olha o que a Bíblia vai dizer, irmão. O primeiro processo de alguém que está passando por isso é se desfazer das amizades. Elias olha para o moço e diz: olha, até aqui você vai, eu preciso ficar sozinho. Porém, irmão, e quando Elias pensa que está sozinho, pastor Douglas, diz a minha Bíblia, a sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 19, que ele olha no meio do deserto, ele encontra uma árvore plantada por Deus. Ele encontra sombra, ele encontra refrigério. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: você está abrindo mão de amizade, você está abrindo mão de pessoas, você quer se excluir, mas de mim, da minha presença, você não vai se livrar. A palavra de Deus vai dizer que ele pede a morte, mas Deus sabe que ele não quer a morte. A palavra de Deus diz que ele pede a morte, pastor, mas Deus sabia que ele não queria a morte. Isso te faz lembrar de quê? Dos nossos dias de guerra, de batalha, que a gente pede a morte, mas no fundo do fundo, no fundo do fundo, você só está querendo uma palavra rema. No fundo do fundo, você só está querendo uma resposta do céu. E é quando você chega no teu deserto da sua vida, você vê a preocupação de Deus, uma árvore preparada para você descansar. Talvez você chegou aqui hoje dessa maneira, como eu disse, mas está chegando a providência de Deus para a tua vida. Vou repetir aqui, pelo menos para alguém aqui, irmãos. Não é vergonhoso pensar em desistir, irmãos. Somos seres humanos, mas Deus me trouxe aqui hoje como profeta para dizer para alguém: eu estou com você nesse deserto. Eu estou com você dentro da cisterna, José. Não sei em que estágio da cisterna você se encontra hoje. Te lançaram, você não está lá porque você quer. E aqui que mexe comigo, irmão, José está na cisterna porque ele fez alguma coisa de errado. E aqui que eu quero, a Bíblia não nos dá margem para isso, não existe respaldo bíblico para dizer, mas eu imagino com a minha mente que José deve ter orado a Deus. Mas por que isso, Senhor? Por que isso? Dentro da minha casa eu dou testemunho, mas por que hoje eu me encontro dentro de uma cisterna? Por que hoje eu me encontro hoje no fundo do poço? Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que está passando uma rota de comércios, e alguém olha e diz: venderemos o sonhador. Para muitos, para os seus irmãos, achavam que estava vendendo a José para dar um ponto na sua vida. Mas lá do céu eu quero imaginar, irmãos, Deus olhando para José dizendo: olha, não é o fim da vida dele, ele está caminhando para a rota do milagre. Não é o fim de José, ele está caminhando para o caminho que eu quero que ele vá. Vamos raciocinar comigo. Se José, irmãos, tivesse voltado para a casa do pai, nada disso tivesse acontecido. Para quem conhece a história de José, você acha que José teria sido o homem abençoado que a Bíblia, que as Escrituras diz? Você acha que se alguém falasse: José, volta para casa, José, você acha que José, tudo aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele aconteceria? Claro que não. Não aconteceria. E é por isso que Deus, irmão, nos permite entrar por caminhos que hoje a gente não entende. Deus nos permite passar por processos que hoje a gente não entende. Mas é necessário passar pelo processo, irmão, porque para cada projeto concluído há um processo. Para um projeto de uma casa bem construída há um processo no sol, há um processo cavando sapatas, há um processo, aleluia, de edificação. Mas no seu final você vê o resultado. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga: aguente o processo. Aguente o processo. O processo hoje pode até parecer dolorido, mas lá na frente Deus vai te mostrar o motivo.
A palavra de Deus vai dizer que esses comerciantes de escravos levam José para o Egito e bota ele na feira, irmão. E aqui eu acho lindo, eu vejo a intervenção divina. A palavra de Deus vai dizer que quando José é colocado ali nessa feira para ser vendido, aparece um homem bem importante no Egito por nome de Potifar. E a palavra de Deus diz para mim, para você, irmão, que quando Potifar bate os olhos do moço, a Bíblia vai dizer que ele é um homem de boa presença. Quando Potifar bota os olhos nele, vê que ele tem uma formosura diferente dos demais. Que é isso, presbítero? Quando Potifar olha para José e diz: esse cara não é escravo. Sabe por quê, irmão? O que mexe comigo, sabe o que é? Olha a revelação que Deus colocou no meu coração. José está em processo de escravidão. José está passando por ameaça. Mas o que não perde no meio desse processo é a identidade. Quem olha para José consegue identificá-lo como alguém diferente. Não pegou isso aqui não? O momento que ele está passando não faz com que ele perde a identidade. Quem olha para ele, bate os olhos e diz: é diferente. Está passando por perseguição, mas não perdeu a identidade. Está sendo vendido como escravo, mas a identidade é a mesma. Alguém olha para ele e diz: o cara é diferente. E é bem verdade, irmão, que na nossa geração muitas pessoas perdem a identidade, independente do ambiente que está frequentando. No processo, dependendo do nível do processo, perde a primeira coisa que perde a identidade. José está num grupo de escravos para ser vendido, mas a personalidade, a identidade José não perde. Potifar olha e fala, bota os olhos no moço e diz: eu quero esse rapaz na minha casa. E olha que interessante isso aqui. A Bíblia vai dizer que Deus era com José. Quando José vai para a casa de Potifar, diz a Bíblia, irmão, que Potifar torna-se um homem mais próspero do que era. Por que, presbítero Emerson? Porque a Bíblia diz que em tudo que José põe a mão, prospera. Tudo que José põe a mão dá certo. Tudo que José coloca a mão flui. E aqui o Espírito Santo ministrou algo lindo no meu coração, irmão. Que tem momentos, irmão, que a gente tem que rever as nossas amizades. Para Potifar, José foi uma excelente amizade, porque o rapaz tinha Deus do lado dele. Para Potifar, José foi uma excelente influência dentro da sua casa, porque Deus era com ele. Tudo que José bota a mão prospera, porque Potifar soube bem escolher quem está dentro da casa dele. E aqui já abre margem para uma revelação para mim e para a sua vida. A gente tem que ser seletivos em amizades. A gente tem que estar perto só daquelas pessoas, aleluia, que multiplicam na nossa vida. Pessoas que somam na nossa vida. Porque chega de pessoas que só entram para subtrair na nossa vida, irmãos. A Bíblia diz que a presença de José faz somar, faz multiplicar no ambiente. E a gente ainda às vezes questiona porque muitas das coisas da nossa vida dá errado. É por causa de amizades. Só fica com gente que subtrai, irmãos. Aquela amizade que só te arrasta para fora da presença. Aquela amizade que não tem nada de Deus. Já viu aquele tipo de amizade, irmão? Que você, aquela amizade boa. Aquele tipo de irmão, talvez alguém aqui tenha essa amizade. Que você, quando está perto da pessoa, dá vontade de você orar. Você, quando chega perto da pessoa, dá vontade de você começar a cantar, a louvar. Esse tipo de amizade que a gente tem que se aproximar, irmão. Esse tipo de amizade que nos traz para perto do altar é o tipo de amizade que a gente tem que se aproximar. Porque nós evangélicos temos uma dificuldade. Qual é, presbítero? De botar qualquer pessoa dentro da nossa casa. Nós temos a dificuldade, nós temos o erro de botar qualquer pessoa dentro do nosso hall de amizades. E é quando a gente começa a se frustrar, que nem todo mundo está na tua mesma linha de raciocínio, nem todo mundo está no seu mesmo ponto de visão. Potifar, quando bate os olhos do moço, diz: esse cara é diferente, é uma boa amizade para mim. Dentro
da minha casa, tudo que o cara bota a mão, flui. E eu quero profetizar na vida de alguém aqui hoje, que Deus vai te dar autoridade, irmão, para você bloquear uma galera do seu Instagram, para você bloquear uma galera do teu hall de amizades, aquela galera que só te atrai para fora da presença, aquela galera que o grupinho só fala de coisas obscenas, aquela galera que não tem nada que edifica. Eu quero profetizar que Deus vai te dar uma autoridade para bloquear uma galera do Zap. Ser seletivos. Deus não é seletivo com pessoas para salvar, irmão, mas para usar Deus é seletivo. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Para salvar, Deus não tem, aleluia, Deus não é seletivo para salvar. Deus quer salvar todo mundo, mas é seletivo para usar. Seja dessa maneira também. Seletivo quem está do teu lado. Seletivo quem entra na tua família, dentro da tua casa, no teu casamento. Seja seletivo. Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está ministrando no coração de alguém aqui hoje. Seja seletivo. Seja seletivo. A Bíblia vai dizer que José chega como escravo, irmãos. Mas quando por ele ter esses status, essa personalidade, essa identidade, a Bíblia diz que de escravo, Potifar o nomeia mordomo da sua casa. E quando José se torna mordomo, diz a Bíblia que a esposa de Potifar olha para ele com olhos de desejo, irmãos. E quando eu estava lendo, isso mexeu muito comigo. Por que, presbítero? Porque antes de José ser graduado dentro da casa, não tinha tentação nenhuma. Antes de José, aleluia, receber essa bonificação no seu trabalho, não tinha nada para persegui-lo. Presbítero, o que você quer dizer aqui hoje? Eu quero dizer que talvez a perseguição só chega na nossa vida quando Deus decide nos dar alguma coisa. Já percebeu que quando você tomou uma atitude de um compromisso, aleluia, mais profundo com Deus, as provações têm dobrado, as tentações têm dobrado? Enquanto José era apenas um escravo, os olhos da mulher de Potifar não estavam nele. Mas quando se torna mordomo, começou a vir as tentações. A mulher bate os olhos dele. Diz a Bíblia que todos os dias ela tentava José, dizendo: deita-te comigo, deita-te comigo. E aqui que isso me emotiva, irmão. Olha a palavra de José para ela: ei, como eu posso fazer isso contra o meu senhor Potifar? Não está escrito, mas eu quero conjecturar na mensagem. Eu imagino a mulher de Potifar dizendo: José, deita-te comigo. Potifar nunca vai saber, ninguém está vendo. Mas eu imagino José dizendo: você que acha que ninguém está vendo, Deus lá do céu está me assistindo. Alguém está dizendo para José: José, deita-te comigo, cai. Nega, aleluia, a tua intimidade com Deus. E José está dizendo: não posso fazer isso. Porque, irmão, é muito fácil, aleluia, ser profeta num culto como esse. Botar um blaze bonito e ir para um culto como esse, sapatear, rodar, cantar, falar em línguas, quando todo mundo está vendo. Porque o verdadeiro profeta de Deus é aquele que se encontra quando está sozinho. Por que José é abençoado por Deus? Porque mesmo fora dos olhos humanos, José continua sendo a mesma pessoa. A tentação está chegando, ele está dizendo: aqui não tem vez não. A mulher de Potifar tentando derrubar, ele está dizendo: por mais que ninguém está assistindo, mas Deus está vendo tudo. Certa feita eu fui confrontado com uma palavra muito poderosa, irmão. E a palavra era: o que nos conduz para o céu não é aquilo que todo mundo vê, mas aquilo que nós fazemos em oculto. O que vai definir a nossa ida para o céu não é o que você faz aqui hoje,
Não é o que você está fazendo aqui hoje neste culto, ou fora ali das portas da igreja. Você olha para todo mundo, a paz do Senhor, irmão. Não, o que define a nossa ida para o céu é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. E uma das pessoas mais abençoadas por Deus é aquelas pessoas que, mesmo quando não está no campo de visão do pastor, que mesmo que não está no campo de visão de algum membro da igreja, continua sendo a mesma pessoa. Irmão, pela palavra de Deus, eu não conheço ninguém, aleluia, na palavra de Deus, que andou com Deus com sinceridade, que não teve a vida transformada. O processo é doloroso, andar na linha é doloroso. E para a mocidade que está aqui, como a gente é líder de jovens, a gente sabe que quando você chega na escola, as conversações são essas: vamos, ninguém está vendo, ninguém está olhando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas mocidade do Senhor, Deus está vendo. A palavra de Deus vai dizer que a mulher de Potifar, todos os dias começa a vir provação. E aqui eu já entendo, irmão, que as tentações, pastor, ela não vem só um dia, ela vem todos os dias. Todos os dias ela bate na nossa porta. O inimigo das nossas almas tenta nos derrubar a todo momento. Você está no seu trabalho, aparece propostas que não condizem com a palavra, com o evangelho. Propostas que, ao nosso ponto de vista, parecem ser ótimas, mas apenas ao nosso ponto de vista. Mas Deus está vendo. Só que o Deus está vendo. O que eu acho interessante nisso aqui é que a palavra de Deus, vou correr um pouco para o Novo Testamento. A Bíblia diz que na segunda tempestade, pastor, Mateus capítulo de número 14, Jesus dispensa os discípulos para o mar, e Jesus sobe ao monte. Quando Jesus sobe ao monte para orar, diz a Bíblia que os discípulos, quando chegam no meio, eles estão remando. Os discípulos estão fazendo o quê? Obedecendo a palavra de Jesus. A Bíblia diz que sobreveio uma tempestade, só que Jesus está onde? No monte. Mas o escritor de Marcos vai escrever dizendo que mesmo Jesus no monte, Jesus estava vendo a fadiga dos braços deles e o cansaço de cada um. O que é isso, presbítero? Deus, ele pode ver a tua obediência mesmo que ninguém está vendo, como Deus também está vendo as tuas perseguições, e quando ele quiser entrar no vento, na tempestade, no problema, para solucionar, ele também vai. Observa que a Bíblia diz que eles remam até fadigar os braços. Por que Jesus não vem no início da tempestade? Sabe por quê? Porque Jesus sabia até o ponto que eles podiam resistir. Deus sabe até o ponto que você pode resistir. Quem sabe você está remando, mas seus braços ainda não estão fadigados. Jesus está dizendo: rema até se cansar, mas não desiste. Porque Jesus sempre aparece no último momento, pastor. No último suspiro, Jesus aparece. Quando você acha que está tudo acabado, Jesus aparece. Lázaro está morto há 4 dias. No primeiro dia Jesus não aparece. No segundo dia Jesus não aparece. No terceiro dia Jesus não aparece, mas ele aparece no quarto, quando já estava fedendo, quando o corpo já estava em alto estado de decomposição. Mas ele chegou, nos últimos momentos ele aparece. Presbítero Emerson, eu cheguei aqui hoje, e o que eu estou passando hoje, já estou nas minhas últimas. Estou a ponto de largar meu casamento, estou a ponto de largar minha família, estou a ponto de desistir de tudo. Meu querido, Jesus está vendo. É nesses momentos que Jesus aparece. E ele aparece com a simples palavra: mar, aquieta-te. Tempestade, aquieta-te. Jesus, ele está vendo. Você acha que da maneira que está, Jesus vai deixar que fique? Não. Jesus, ele está vendo, e ele conhece as tuas forças. Jesus tem visto a sua persistência nessa batalha. Jesus tem visto que você não tem largado o escudo e a espada.
Por mais que a situação os condize para que você abandone o barco, Jesus está vendo que você está guerreando. Para alguém, você está cansada, mas para Jesus Ele está vendo você como uma sobrevivente, vitoriosa. Porque quem perde, irmão, é quem desiste, não é quem passa por dificuldades. Quem perde é quem abandona, não é quem passa por lutas. E hoje eu venho aqui com uma palavra do céu para a tua vida. Continua guerreando, não desiste, não continua lutando. Porque no momento certo, irmão, Jesus há de se levantar ao teu favor. No momento certo Ele irá enxugar as lágrimas dos teus olhos. No momento certo Ele vai lá e toca naquilo, aleluias, que o médico talvez até desenganou. No momento certo Jesus se levanta e se posiciona ao teu favor. A palavra de Deus vai dizer que José, irmãos, ele vai para o cárcere. E novamente o escritor do Gênesis, Moisés, vai fazer questão em mencionar que José, na casa de Potifar, Deus era com ele. Mas o escritor faz questão também de dizer que mesmo José no cárcere, Deus estava com ele. Novamente a palavra de Deus nos falando algo, que independentemente do ambiente, Deus está com ele. Vou repetir, independentemente do ambiente, Deus está com ele. Está num ambiente de prisão, mas Deus está com ele. A palavra de Deus aqui para mim, isso é rápido para mim encerrar, diz que tem 2 presos, chega 2 homens. Todo mundo conhece a história. Existe um copeiro e existe um padeiro. José tem a interpretação dos sonhos dele. E diz a palavra de Deus que quando José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, José olha para o copeiro e diz: olha, rapaz, quando tu chegar na presença do faraó, lembra-te de mim. Só que de imediato, a quem José ajuda não lembra dele. E a Bíblia diz que passa-se anos José na cadeia. Aqui mexe comigo, porque quem José estendeu a mão, não estendeu a mão para ele também. Para quem José ajudou, não ajudou ele no momento que ele estava. Porque alguém podia dizer, falar: olha, tem alguém que está lá dentro da prisão e que interpretou os sonhos que nós tivemos. O padeiro morreu e eu voltei para cá. Mas irmãos, numa rápida interpretação, se José fosse lembrado no primeiro momento, o que José seria? José seria nada mais nada menos que o padeiro. José ia recuperar a posição do homem que morreu. Só que o que Deus tinha para José era maior do que aquilo. Então Deus permite com que o tempo passa na vida de José dentro do cárcere. Por quê, irmão? Se existe uma palavra que nos traz desconforto, se existe algo que nos traz desconforto, é a palavrinha tempo. José passa tempo da prisão. E nós crentes temos uma dificuldade com a palavra tempo, porque a verdade é que nós queremos tudo em nosso tempo. Nós queremos tudo do nosso jeito. Deus nos dá uma promessa hoje, a gente quer quem cumpre amanhã. Mas para tudo há um tempo. Para tudo há um tempo. Disse Salomão: há tempo para chorar, mas também há tempo para sorrir. Há um tempo de perdas, mas também há um tempo de ganho. Há um tempo de lágrimas, mas também há um tempo de sorriso. Presbítero, o que é que você quer dizer com isso aí? Que nem toda vergonha, que nem toda vergonha é para toda a vida, irmão. Nenhuma perda é para toda a vida. Deus determina o dia da perda, Deus determina o dia da humilhação, mas também determina o dia da tua vitória. O que a gente aprende no livro da palavra de Salomão sobre o tempo é que Deus dá tempo para a lágrima, mas também dá tempo para o sorriso.
tempo para quem chora a noite toda, mas pela manhã há uma alegria, há um sorriso no rosto. Nenhuma vergonha é para toda a vida. Deus é o Deus do tempo, e no tempo Ele nos aperfeiçoa. Tem uma palavra também que marcou na minha vida, que Deus não está preparando uma bênção para a gente, irmão. As bênçãos já estão preparadas para a gente. Deus está nos preparando para receber aquilo que Ele tem para a gente. Você entende isso aqui? Está tudo preparado. Deus está nos preparando para receber. Já viu aquela pessoa que pede um carro a Deus, mas nem habilitado é? Deus está dizendo para alguém: tira a habilitação primeiro, aí depois é passos ao tempo para todas as coisas. E chega um dia que o faraó tem seus sonhos, e alguém lembra de José. Eu conheço, tem um cara lá dentro da prisão que ele interpretou os meus sonhos. Há um cara que está lá dentro esquecido, que interpretou. E daquele ponto de partida, irmão, Deus decide entrar com providência no cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu na vida de José. O que é que Deus está falando para a vida de alguém aqui? A palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 43, verso 13: operando Deus, quem impedirá? O que a gente pode extrair desse versículo? É que se Deus quiser abrir uma porta hoje para a tua vida, ninguém poderá impedir. José estava na cadeia, mas teve a vida transformada. Observa que a cadeia não impede do milagre de Deus acontecer na vida dele, porque operando Deus, quem impedirá? Lázaro estava morto. Para muitos a morte impediu do milagre da vida de Lázaro, mas operando Deus, quem impedirá? Bartimeu era cego, a enfermidade estava impossibilitando do milagre da vida dele, mas operando Deus, quem impedirá? Presbítero Emerson, melhora para mim, vou melhorar para você aqui. Deus ressuscitou alguém que estava morto ao 4º dia. Deus mudou a vida de alguém que estava na cadeia. Deus trouxe cura para um cego, trouxe cura para uma mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue. E eu quero te questionar aqui nessa noite, para mim encerrar: o que é o teu problema perante a Deus? Operando Deus, quem poderá impedir da tua vida? Presbítero Emerson, é uma libertação para minha casa. Existe alguém que está acorrentado pelos vícios. Firme-se na palavra de Deus. Operando Ele, quem poderá impedir? Quem poderá impedir? Quem limita o milagre de Deus na nossa vida não é Ele, é nós mesmos. Nós pregamos a palavra, mas desacreditamos no milagre. Como chegamos em certas situações, a gente diz: não tem mais jeito, agora já era, porque a gente dá descrédito à Bíblia. Mas se nós fôssemos crentes eloquentes e acreditasse com fé mesmo que Deus pode, aleluia, libertar quem está acorrentado pelos vícios, seria liberto. Se a gente verdadeiramente desse crédito para aquilo que a gente prega, quem estava acorrentado nas cadeias, Deus traria libertação. Os maiores pessimistas da nossa vida é nós mesmos, porque nós somos os primeiros a desacreditar que aquilo pode acontecer na nossa vida. É muito fácil a gente ministrar para muita gente, dizer: olha, vai acontecer, mas a dificuldade é a gente aplicar isso na nossa vida. Já viu alguém que prega cura, é diagnosticado com câncer? Já viu alguém que prega cura ser diagnosticado com HIV? Vai pregar o que, irmão? Porque passa a dar descrédito ao que a Bíblia diz. Irmão, eu não sei você, mas ainda sou aquele tipo de crente que acredita que não há enfermidade que Jesus não possa curar. Eu ainda sou aquele tipo de crente, aleluia, que se tiver alguém morto, pode estar 10 dias, se Jesus soprar, essa pessoa torna da morte. Eu ainda sou aquele tipo de crente que eu acredito que mais que o juiz da terra bater o martelo, Deus pode mudar toda a trajetória. Alabarassúria.
Aleluia, eu sou aquele tipo de crente, irmão, que eu acredito no que a palavra diz. Tá todo mundo olhando para tua casa e dizendo: ah, nasceu, vai ser que nem a mãe, ah, vai ser que nem um pai. Mas eu sou o tipo de crente que eu acredito que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ao sangue de Cristo que purifica. Para todo aquele que desacredita, irmão, muitas pessoas, a maioria que está lá fora vai desacreditar da sua vida. Mas quem não pode desacreditar da sua vida, do teu milagre, da tua conquista é você mesmo. Quem não pode desacreditar, aleluia, da tua conquista é você mesmo. Mas o nosso mal é a gente contar sonhos como José contou para pessoas erradas, pastor. A gente quer contar nossos projetos para pessoas que não estão preparadas para viver. José sonhou, mas Faraó também sonhou. E observa que quem está preocupado com o sonho de José acaba não sonhando. Os irmãos estão preocupados com o sonho que Deus deu a José, mas também não, perdeu tempo, porque não sonha também. E por isso que muitas pessoas lá fora viram a cara para você. Muitas pessoas lá fora não viram o bico quando olha para você. É porque não sonham e fica intrigada, porque você está sonhando ainda. Está sonhando com aquela faculdade. Vou profetizar aqui para a igreja. Está sonhando com um templo próprio. Tem muita gente lá fora desacreditando, é porque não tem tempo mais para sonhar, porque está criticando o sonho dos outros. Mas quem te deu sonhos foi o próprio Deus. Operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Eu retorno aqui a oportunidade ao pastor Douglas. Fica de pé, igreja, fica de pé em nome de Jesus. Vamos, 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 vamos. Levanta as suas mãos, bora, vamos, vamos, vamos. Levanta a sua voz, canta isso. Suas mãos, toma posse disso, central. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu sou o teu pai, é só chamar. Eu sou aquele que te ouviu falar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo e confidente, o pai
mais conhecido como Yeshua. E se precisar, é só não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Religiosidade. Sabe o que é interessante, irmão? José, ele é de uma família, ele tem uma herança sonhadora. Porque antes de José sonhar, Jacó sonhou. Capítulo 28 de Gênesis vai dizer que Jacó teve um sonho. E no sonho, aquele sonho não foi apenas um sonho, mas foi uma revelação de Deus para a vida dele. Foi uma revelação da glória. Ele viu um anjo subindo e descendo. Ele teve uma visão grandiosa. Então, antes de José sonhar, Jacó sonha. Agora José, que é filho, vai sonhar também. E depois, como o presbítero pregou, Faraó vai sonhar. E José vai desvendar, vai traduzir, interpretar o sonho de Faraó. Agora, olha que interessante.